Aurora nasceu junto com o século XX, né? E agora que ela estava com 14 anos, ela já era considerada pelos amigos, pela família, como uma menina, no mínimo, diferente. Muito inteligente, com ideias avançadas para o tempo dela. E ela vivia lendo, se informava muito. Toda vez que ela ia para a Europa, ela trazia livros, e livros sobre tudo, sobre ciência, romances. Ela lia em francês e inglês como se fossem suas línguas pátrias. E mantinha também, fazia amigos na Europa e mantinha correspondência com muitas pessoas do velho continente e também dos Estados Unidos e do Canadá. Ela era uma menina realmente diferente. Por exemplo, graças a um dos seus correspondentes franceses, a Aurora ficara sabendo que, no começo daquele mês de junho do ano de 1914, no Clube Londrino de Engenharia Archibald Law, apresentara uma invenção sua numa conferência. Era uma máquina esquisita, capaz de receber até 1.500 imagens por minuto, como se fosse um rádio, só que com figuras, com imagem. Ninguém se importou muito com isso, não deram bola, porque a máquina era caríssima, complicada, e ninguém viu imediatamente um uso para ela, né? Mas a Aurora achou o invento genial e começou a falar nele. E falou ainda que aquela máquina dominaria o mundo nos anos vindouros do século XX. Ela estava falando da televisão. Pois é. E a família ria dela. Achava que ela era excêntrica, curiosa, né? Mas ela já estava com 14 anos. E a família começou a pensar o que ia ser daquela menina tão diferente. Como é que ela ia fazer um bom casamento com aquelas ideias malucas? E também começou a falar das sufragistas da Europa, dos Estados Unidos, né? As mulheres que lutavam pelo direito de votar. E ela falava pelos cotovelos. Um dia, à mesa do jantar, o pai ficou bravo. Falou: minha filha, para com isso, cada ideia. O que você pensa? As mulheres malucas, uma quer ser piloto de avião, a outra sai para a rua, vão presas porque querem votar. Esse não é o papel da mulher. O papel da mulher é casar, ter filhos, criar suas crianças da melhor maneira possível, educá-las, ser a grande matriarca, a conciliadora da família, né? Como é que você ia fazer tudo isso se você se metesse a pilotar avião, a fazer coisas de homem? Como é que você ia ter tempo? E ela: mas não somos nós que temos que criar as crianças. Nós temos que criar as crianças, dar carinho para elas, mas quem tem que educar as crianças e tudo mais, e cuidar delas o dia inteiro, é a escola, são as instituições. A sociedade precisa se aparelhar para isso, para liberar as mulheres para a vida pública, para a vida corporativa, para o trabalho, para a política. E o pai: ai meu Deus, onde que eu fui arrumar uma filha com essa cabeça? Pois é, mas a Aurora era assim, né? E o pai acabou perdendo a paciência, né? E disse: olha, eu tive conversando com a sua mãe e a gente acha que é melhor mandar você para a Suíça, para você estudar lá,
num bom internato, para ver se você melhora dessas ideias malucas. E a Aurora ficou desesperada. Imagina se ela, com aquela cabeça, com seus correspondentes no mundo inteiro, com tudo que ela sabia e fazia, ia se trancar num internato de moças na Suíça, moçoilas casadoras, aprendendo a bordar, a tricotar, a pôr a mesa, a dispor corretamente os talheres e os copos. Não, aquilo não era para ela, para Aurora. Mas, por sorte ou por falta de sorte, naquele ano de 1914, estourou a guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, não dava para ir estudar na Suíça com o mundo em guerra. E a Aurora foi salva pela guerra, ironicamente. Bom, mas foi naquele ano que outra tempestade familiar desabou, porque os pais dela achavam que, terminado o curso ginasial, que naquele tempo era de 6 anos de duração, ela deveria se casar, né? E já estavam de olho em pretendentes, em bons partidos de famílias amigas ou conhecidas de São Paulo, para arrumar um bom casamento para Aurora. E a Aurora: eu não quero me casar, eu quero ser cientista. E a mãe: mas minha filha, cientista, como você vai ser cientista? Não dá. Aonde você vai estudar? O que você vai fazer? Onde você vai trabalhar? Né? Mulher não é para ser cientista. Como não? Disse a Aurora. E a Madame Curie? Não vale nada? E lá nos Estados Unidos? Já existe faculdade de medicina para mulheres. Desde 1848, quando se formou a primeira mulher médica, a doutora Elizabeth Blackwell. E aqui no Brasil, eu não posso nem pensar em ser cientista. Por quê? Eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero nada disso. E assim ia indo a vida da Aurora. E ela sempre falou para a mãe: se você me amolar muito, eu vou escrever uma carta para os jornais aqui de São Paulo, dizendo que os meus pais estão me negando o direito de estudar. E a mãe: e o editor do jornal vai concordar com a gente, não com você. Mas eu vou fazer isso. Aí, um dia, ela estava voltando da escola, um chofer, o Orestes, que era um italiano, um imigrante, filho de imigrantes. E naquele dia, era 1917 já, estourou uma grande greve operária em São Paulo. E eles estavam no centro da cidade, o carro, o chofer teve que parar, porque aquela multidão, mais de 70 mil operários na rua, o que era um número enorme para 1917, né? E a Aurora: Orestes, vai mais para lá que eu vou descer do carro e vou me meter aí nessa multidão. De jeito nenhum, dona Aurora. A senhora não vai fazer isso. Os seus pais nunca me perdoariam se eu deixasse a senhora descer do carro e se meter numa briga de operários. A senhora ficou maluca? Ah, mas eu quero ver como é que é, eu quero saber do que eles estão falando, o que eles querem. Mas o Orestes deu um jeito lá, driblou a confusão do trânsito e foi para casa. E a Aurora: Orestes, você mora onde? Você mora lá em casa, né? Ele: não, senhora, eu moro num cortiço chamado Escopeta. E ela perguntou: mas você dorme lá em casa? Mas no fim de semana, quando eu tenho folga, eu vou para minha casa. Você tem mulher? Tenho mulher. Tem filhos? Tenho filhos. O que a sua mulher faz? A minha mulher é operária. Ela trabalha numa tecelagem.
E quem cuida das crianças? A nona, a avó. Você me leva um dia na sua casa para eu conhecer sua família? E o Orestes: Dona Aurora, seus pais jamais permitiriam isso. A senhora não pode ir no Escopeta, é um cortiço, é bairro de pobre, lugar de pobre, moradia de pobre. Não é da sua classe social. A senhora tem que entender que existem dois mundos. O meu é um, o seu é outro. E a Aurora: mas você vive nos dois. Por que eu não posso viver nos dois? Bom, e o Orestes chegou em casa e contou para a mulher dele, para Maria das Graças, as coisas da Aurora. Ela já sabia alguma coisa, porque ele comentava às vezes, mas contou que a menina sabia de tudo, que soube antes dos médicos no Brasil que tinham descoberto o diabetes, a doença, enfim, tudo aquilo, a correspondência dela com as sufragistas inglesas, com as filhas da Emmeline Pankhurst, que era a sufragista inglesa mais importante. E tudo que ela falava. Mas a Maria das Graças, a mulher do Orestes, também tinha lá seus pendores e ideias feministas. Então, ela mandou para a Aurora alguns exemplares de velhas revistas brasileiras feministas. Deolinda Daltro, A Mensageira, que reunia muitas escritoras, muitas intelectuais brasileiras, né, que escreviam para revistas sobre a condição da mulher. A Aurora ficou encantada com aquilo e começou a se corresponder com uma das articulistas da revista Mensageira. Descobriu lá onde ela estava, como é que fazia para escrever para ela, descobriu o endereço e escreveu. Era uma senhora, mas ficou muito entusiasmada de ver aquela menina que podia ser sua neta, né, com ideias tão avançadas. E logo, 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 a Aurora estava escrevendo nos jornais paulistanos sobre a condição da mulher e o movimento sufragista. Claro que ela não assinava o nome dela. Ela criou um pseudônimo, chamava A Libertadora. E assim ela foi escrevendo. O Orestes metia a correspondência dela no meio da correspondência que ele levava e trazia dos correios, né? E mandava para os jornais, e a família nem desconfiava que aquela tal A Libertadora era a própria Aurora. E o tempo passou. E os pais sempre preocupados, queriam que ela casasse. Aí, um dia, ela conheceu o Armando e se apaixonou. O Armando estava no último ano da faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Era filho de um industrial muito rico e eles se casaram. O casamento parou a cidade. Todos os jornais noticiaram, falaram do movimento que houve na cidade por causa desse casamento. A festa durou o dia inteiro. Movimentou o comércio, movimentou os salões de beleza, restaurantes, veio gente da família da Aurora, do Brasil inteiro, da família do Armando. Uma loucura, uma maravilha. E pronto. Eles foram morar numa casa muito bonita. Era um casal lindo. O Armando se formou, era um advogado também de ideias mais avançadas, admirava a Aurora, né? E eles tinham ido passar a lua de mel em Paris, onde a Aurora tinha muitos amigos, inclusive. Mas quando ela voltou, ela já se descobriu grávida e não gostou nem um pouco dessa história. Ela não queria ser definida pela maternidade. Ela não podia se imaginar uma matrona cercada de 5, 6, 10 crianças, jovens,
E a vida dela, sob essa perspectiva, para ela, acabaria. Não era isso que ela queria da vida. Ela queria muito mais. Ela queria aprender, estudar, ser ativa politicamente, o que ela até já era, com seus artigos para o jornal. Aí ela contou para o Armando, que era ela que escrevia os artigos da Libertadora, e o marido riu, né? Mas como é que você fez isso sem a sua família saber? O Orestes leva minhas cartas para o correio e pronto. E ninguém lá em casa nunca desconfiou que sou eu que sou a Libertadora. Continuou escrevendo e tal, mas ela estava nervosa com esse negócio de gravidez. E agora? Eu não quero ter filho. Aí um dia ela entrou no quarto e pegou uma das empregadas da casa lendo um panfleto feminista. Ela achou aquilo um desaforo, como uma empregada mexendo nas minhas coisas, na minha escrivaninha, mas também, por outro lado, achou até interessante que a empregada, soubesse ler, que poucas mulheres eram alfabetizadas no começo do século XX, e ainda mais que se interessasse pelo assunto. Então perguntou: você é interessada em feminismo? E a empregada falou: desculpa, dona Aurora, é que eu bati o olho aqui, eu vi o título e eu fiquei curiosa. E desculpa, eu sei que eu não devia estar lendo essas coisas e tal, mas eu peço desculpas. E a Aurora, essa época, estava lendo muito os artigos da americana, a enfermeira americana Margaret Sanger, que acabou sendo responsável pela pílula anticoncepcional, né? Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas ela foi a enfermeira que ensinava, no começo do século, em Nova York, as mulheres a se prevenirem de gravidez indesejada. Ela foi presa, ela teve a Margaret Sanger que passar um ano exilada na Inglaterra por causa dos artigos que ela escrevia. E a Aurora percebeu que tinha jeito aquilo, que ela tinha que ter se prevenido da gravidez antes. E como aquela empregada, naquele dia, estava lendo justamente sobre a Margaret Sanger, ela falou: Aurora, você está interessada no assunto do controle da natalidade? E a empregada: dona Aurora, a gente que é pobre não pode ficar tendo um filho atrás do outro. É muita gente para alimentar, muita boca para comer. Quem é pobre, como eu sou, tem que dar um jeito. E a Aurora: mas que jeito? Só tem jeito antes, né? Depois que engravidou, não tem jeito. Não, dona Aurora, tem jeito sim. É? Que jeito? Pois é, como eu digo para a senhora, a gente que é pobre não pode ter um filho atrás do outro. Então, a gente sempre pode usar as ervas. Ervas? Que ervas? Olha, minha avó, Francisca, conhece umas ervas que misturadas faz um chá, a gente toma, não tem gravidez que resista. É mesmo, Aurora. E você traria sua avó e as ervas aqui em casa para ela me preparar esse chá? Eu pago bem. E foi assim que a Aurora conheceu a Francisca, a avó da empregada que sabia preparar aquele chá de ervas. Então, foi lá na casa dela, misturou as ervas num caldeirão, falou, virou um chá avermelhado, uma coisa esquisita, cheiro forte. E a Francisca falou: olha, dona Aurora, agora a senhora deixa essa chaleira exposta no jardim ao sereno da noite.
e só vai beber a mistura amanhã de manhã. E assim, na tarde seguinte, as regras da Aurora desceram. A mãe, quando soube que ela tinha perdido o bebê, ficou desconsolada. O pai também, o marido, falou para ela: não, mas tudo bem, nós vamos ter muitos filhos. E a Aurora estremecia quando ele falava isso: muitos filhos, que horror. Mas aí ela começou, ela que até então só escrevia sobre o direito da mulher, sobre o voto, o direito de votar, de participar da vida política do país, etc., sufragistas americanas, inglesas, etc., etc., começou a escrever bem na linha da Margaret Sanger, sobre controle da natalidade. Bom, aí todo mundo se incomodou muito, principalmente a igreja e a sociedade paulistana como um todo. Que essa libertadora agora está escrevendo sobre as ideias malucas daquela americana que já foi até exilada por causa das ideias dela. Que isso? E os jornais começaram a devolver os artigos dela. Ela escrevia para os jornais do país inteiro, né? Mandava os artigos para várias cidades, tudo. E os jornais começaram a devolver, agradecer a colaboração dela todos esses anos, mas que realmente, nesse momento, censura. Disfarçada, mas censura. Então, uma noite, teve uma grande festa na casa dos pais dela. Ela estava lá com o Armando, o marido, e o bispo, o arcebispo de São Paulo, veio cumprimentá-la. Dona Aurora, prazer em revê-la. A sua mãe me disse que vai ser avó. Ela está muito feliz. E a Aurora riu aquele risinho amarelo. Não ia falar para o arcebispo, né? Não vai mais porque eu tomei um chazinho abortivo. E o arcebispo disse: eu fico contente, eu espero que a maternidade traga novas ideias à senhora e aos seus artigos do jornal. E Aurora, artigos do jornal? Sim, nós da igreja prestamos muita atenção ao que acontece na nossa sociedade. Nós sabemos que a libertadora, que escreve sobre direitos da mulher, os supostos direitos da mulher, é a senhora. Embora a senhora não tenha nem a coragem de escrever e assinar embaixo seu próprio nome. Ela ia responder, mas aí o prefeito vinha se aproximando, o arcebispo pediu licença e foi cumprimentar o prefeito. E a Aurora: essa raposa católica me chamou de covarde. Ficou indignada. E no domingo seguinte, causou espanto e furor e escândalo em todo mundo quando a Aurora e o Armando se retiraram da igreja, virando as costas para o altar, pela nave central, e foram embora diante do sermão do arcebispo, que falava contra as mulheres que lutavam pelo controle da natalidade, que décadas depois passou a se chamar planejamento familiar, mas naquele tempo era controle da natalidade. E um dia, o Armando chega em casa desesperado. Que foi? Perguntou a Aurora. Os bancos. Os bancos não estão me dando mais o financiamento para eu tocar a minha fábrica. E a Aurora: ué, mas você precisa de banco? A gente não tem dinheiro? Sim, a gente tem, mas eu sempre uso o banco
porque é uma segurança. Eu não vou pegar o meu patrimônio, tudo que eu tenho, e jogar tudo na fábrica. Se um ano a fábrica vai mal, é o dinheiro do banco que me socorre para pagar operários e tudo mais. E todo o andamento da fábrica, comprar matéria-prima e tal. Ué, mas seu pai não pode ajudar? Aurora, até pode, mas a fábrica é minha. Fui eu que montei, eu que tenho que me virar para manter. Mas, inexplicavelmente, os bancos andam me negando financiamento. Por quê? Perguntou a Aurora. E o Armando? Ah, porque nós temos coragem. Do mesmo jeito que os jornais devolvem seus artigos, os bancos também me negam financiamento porque eu sou a ovelha negra. Os operários nas outras fábricas trabalham de 12 a 14 horas por dia. Eu, há muito tempo, adotei o regime de 8 horas de trabalho diário. E os outros industriais me censuram. Acham que eu estou dando um péssimo exemplo, que eu estou atendendo às reivindicações dos operários e vou prejudicar o lucro deles, dos outros. No final daquele ano, o Brasil entrou na guerra. Mas a economia não se abalou tanto. E para o Armando, foi bom. Do mesmo jeito que a guerra na Europa salvara a Aurora quando ela tinha 14 anos de estudar no internato suíço, a guerra agora proporcionava ao Armando a possibilidade de vender seus produtos em países vizinhos ao Brasil. E ele acabou ganhando mais do que ele ganhava vendendo localmente. Aí os bancos, misteriosamente, começaram a dar crédito a ele de novo e tudo foi se ajeitando. Por outro lado, a Aurora começou a assinar as matérias com seu próprio nome, para escândalo de muita gente, mas os jornais aceitavam muito melhor ter uma ricaça, né, aristocrata da elite paulistana escrevendo para o seu jornal, que não era nada comum naquele tempo, né? Mulher não escrevia em jornal, tinha poucas reportistas. Era como os jornais chamavam as mulheres jornalistas, reportistas. Bom, e aí veio agosto de 1920 e as americanas finalmente conquistaram seu direito ao voto. A Aurora ficou entusiasmadíssima, chamou 20 ou 30 amigos, montou uma linda mesa no jardim, fez a casa se movimentar para preparar um chá com bolos e doces e coisas maravilhosas para comemorar essa vitória. Ela tinha convidado umas 20 ou 30 amigas, mas só apareceram 2. Aquela baita mesa, aquele monte de comida para Aurora e 2 amigas. Quem lucrou foram os empregados, né? Porque sobrou para eles aquele monte de bolo, de doce, enfim. E a Aurora pensava que as mulheres do tempo dela eram realmente muito infelizes, né? E que não tinham coragem sequer de ir a uma comemoração pela conquista do voto nos Estados Unidos para as mulheres. Aí, lá para 1921, o Armando, cansado de ouvir piadinhas sobre a masculinidade dele, já que o casal estava junto, casado já há alguns anos, e não tinha nenhum filho, o Armando chamou a Aurora e falou: Aurora, não tem jeito. Se você não consegue ter filho, eu vou ter que dar outro jeito, Aurora. Então, o que eu fiz?
eu contratei uma mulher da vida para ter um filho meu. Aí você finge que você está grávida, ela tem o filho, e você, eu trago o filho para casa, se finge que é teu filho, cria ele e pronto, a gente vai ter o nosso filho, a gente põe no nosso nome e tudo, porque eu não aguento mais ouvir piadinhas e todo mundo estranhando que nós casados há tantos anos não temos filhos. A Aurora ficou doida, lembrou das plantinhas que ela cultivava no quintal, para espanto dos empregados, né, que achavam que era absurdo uma madame rica meter a mão na terra, fazer canteiros de ervas. Mas ela aprendeu com a Francisca, a bruxa, a avó lá da empregada. Ela aprendeu, e ela aprendeu a gostar de cultivar a terra, de ver as plantinhas crescerem, de plantar mudinhas e até de fazer o seu próprio chá, que agora ela sabia muito bem como prepará-lo. Mas aquela perspectiva de não ter o seu próprio filho, criar o filho de outra mulher com o marido dela, era absurdo. Ela falou: você vai me trair com essa fulana, ô Armando? E ele: não, é um simples negócio. Já que você não consegue ter filho, a gente faz isso. Eu tenho um filho com outra mulher, a gente finge que é seu. A Aurora ficou doida, falou: Armando, eu sou perfeitamente capaz de conceber. Eu só tenho evitado isso. Mas evitado como? E aí a Aurora contou para ele a história do chá da Francisca. Aí é que ele ficou muito bravo. Então, durante todos aqueles anos, a mulher dele tinha mentido para ele, tinha escondido que ela se livrava dos filhos dele, e ele que sonhava com uma mesa de 12 lugares, com 12 crianças, com herdeiros, com tudo, para continuar o negócio dele, o nome da família. E a mulher fizera isso com ele. Daí para frente o casamento não deu mais certo. O Armando ficou muito decepcionado, a Aurora ficou muito brava com a proposta dele, e eles foram se afastando e começaram a brigar por coisinhas pequenas do cotidiano. Um dia ela se encheu, pegou um navio, foi para a Inglaterra, se hospedou na casa da Cristabel Pankhurst, a filha da Emmeline, foi conversar um pouco sobre sufragismo. E as inglesas tinham conquistado o voto parcial só para mulheres maiores de 30, o que elas consideravam, inclusive, uma ofensa, né? Por si, o que significava? Que só depois dos 30 que a mulher tinha discernimento para escolher os seus próprios governantes. Era outra discriminação, né? E as inglesas, as sufragistas, já tinham sofrido muito. Uma delas morreu pisoteada numa parada pelo cavalo do rei Jorge V, o avô da rainha Elizabeth. Outra tinha passado meses na cadeia, fez greve de fome, era alimentada à força, né? Desabriam a boca das mulheres, tacavam comida lá, tudo porque elas queriam votar, né? E hoje, às vezes, você que tem o direito de votar pensa: eu preferia ir para a praia, né? Bom, deixa para lá. Mas, enfim, e quando a Aurora estava na Inglaterra, ela recebeu uma carta do advogado dela dizendo que o Armando tinha pedido desquite, alegando que ela abandonara o lar. Ela pegou o navio e veio de volta correndo para São Paulo
Mas era tarde. Quando ela chegou no porto, em Santos, o Orestes foi buscá-la e falou para ela: olha, o seu Armando vendeu a casa de vocês para você não poder dizer que não abandonou o lar. E o desquite vai ser litigioso. Seus pais estão muito chateados, os pais deles também. E foi assim mesmo. A separação da Aurora e do Armando, do mesmo jeito que o casamento ocupara as páginas dos jornais paulistanos, a separação deles também ocupou algumas páginas de jornais. Mas a Aurora disse: quer saber? Eu não vou viver mais aqui, não. Dane-se o processo, se eu perder tudo, eu ainda tenho a herança dos meus pais, minha família é rica, eu vou morar em Paris. E lá se foi ela, morar em Paris. Um dia, ela estava lá conversando e tal, e mostrou para um amigo jornalista um artigo que ela queria publicar no jornal, que ela tinha escrito sobre um jovem pintor que estava começando na carreira. O cara ficou encantado com o texto da Aurora. E assim ela virou uma crítica de arte importante nas publicações de Paris, tanto revistas quanto jornais. E aos poucos, aqui no Brasil, todo mundo esqueceu a história da menina complicada, da mulher que se desquitou, porque afinal ela estava fazendo sucesso lá fora, né? A Aurora fez muito pelas mulheres brasileiras, com seus escritos, com a sua luta, com as suas ideias. E ela morreu. Em 1951, a Aurora morreu em Paris, vítima do diabetes. Ela, que jamais soube resistir aos prazeres de uma boa mesa. Este é o seu programa As Bruxas, todas as terças aqui na sua TV Paradise, às 20 horas e com reprises. E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui, da nossa Janela da Paulista, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa, porque afinal, todas as mulheres são bruxas. Baixo! Até a próxima!